Oi, 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 mulher. Esse é meu podcast Além da Ansiedade. Eu sou Keitiane Samara Cleto, eu sou psicóloga e sejam todas muito bem-vindas. Chegamos a mais um podcast Além da Ansiedade. Nesse episódio, eu trouxe um tema muito importante que vocês me pediram bastante, que é como lidar com a minha procrastinação. Então, onde você estiver assistindo e ouvindo esse podcast, anota, e eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar a ter uma relação mais saudável com essa procrastinação, aprender a lidar com ela, você ser autora da sua própria vida e não a sua procrastinação gerenciar a sua própria vida. Se você não me conhece, eu sou Kate, eu sou psicóloga. O objetivo sempre dos meus podcasts é que você que está buscando superar essas dificuldades emocionais, construir um processo de mudanças saudáveis e duradouras com as suas emoções para que você viva além da ansiedade. Então, por isso que toda semana a gente sempre tem esse encontro marcado aqui, para que de fato você consiga construir uma vida que vale a pena ser vivida além da sua ansiedade. Eu sei que o que nós sentimos, as experiências que nós vivemos, muitas das vezes os nossos pensamentos, tem coisas que acontecem na nossa vida que nós temos controle, que é aquilo que eu decido fazer, a forma como eu gerencio aquilo que eu sinto. Só que muitas das vezes nós não conseguimos mudar as coisas que aconteceram na nossa vida. Isso é, no passado, as experiências que aconteceram na nossa vida. As coisas são as coisas, mas nós conseguimos mudar o significado para essas coisas que aconteceram na nossa vida. Por quê? Porque eu consigo modificar tanto o meu pensamento quanto a minha emoção associada de representação e significado para aquilo que aconteceu no meu passado. E a terapia tem esse papel, um ambiente seguro, acolhedor, que não te critica, não te julga, apenas te motiva a construir, a viver uma vida que vale a pena ser vivida, desenvolver habilidades emocionais, construir um processo de mudança e saudável e uma relação mais saudável com as suas emoções. Se você deseja saber como funciona o processo da terapia, ela é 100% online, eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar e você pode acessar e fazer terapia de qualquer lugar do mundo. Então, acesse, depois que a gente finalizar aqui o nosso podcast, tire todas as suas dúvidas para que, de fato, você consiga viver e construir a vida que você deseja viver. Vamos para o nosso tema de hoje, que é como lidar com a procrastinação. Já que foi um tema que vocês pediram bastante, eu quero te perguntar como é que está a tua relação com a tua procrastinação. Quais são as áreas da sua vida que normalmente você tem procrastinado? É a área do seu trabalho? É a área da saúde? É a área dos relacionamentos? Quais são as áreas aí que você tem procrastinado, está sempre adiando, está sempre deixando de escanteio? Começa e para, procrastina. Porque assim, ó, vamos entender o que é uma procrastinação. É um comportamento que você faz para você adiar coisas da sua vida, seja tarefas, né, seja atividades, responsabilidade, objetivos, compromissos, e avaliando nas áreas da sua vida, como eu falei há pouco tempo, né, seja de trabalho, seja de saúde, bem-estar, né, faculdade, escola, enfim, estudos, aquilo que você tem várias áreas da sua vida, sempre tem aquela que você está sempre adiando as coisas, procrastinando. Hoje a gente vai olhar para essas áreas, desenvolver estratégia para que, de fato, você consiga ter uma relação mais saudável aí com a sua procrastinação e consiga, de fato, construir essa vida que vale a pena ser vivida. A procrastinação é muito importante a gente olhar para ela, porque muitas das vezes ela nos causa muito sofrimento, muito prejuízo na nossa vida, e muitas das vezes quando nós procrastinamos, pode também ser é, tarefas em atrasos, uma baixa autoeficácia para você gerenciar
as suas rotinas, você muitas das vezes também tem uma certa distração, uma certa falta de concentração para conseguir fazer as coisas, e muitas das vezes por essa baixa eficiência, essa baixa autoeficácia, você acaba muitas das vezes também procrastinando. Então é muito importante a gente olhar essa procrastinação por um todo, tá? Porque muitas das vezes você tem deixado de fazer determinadas ações por algum motivo. Então, vamos ter consciência disso, porque você está procrastinando, porque você está tomando comportamentos que traz, muitas das vezes, muita dor, muito sofrimento na sua vida. Alguns estudos, eles indicam que a procrastinação, na nossa população, 95% das pessoas em geral, elas procrastinam. Tem aquela procrastinação mais crônica, que é 15%, o adulto 20% e estudantes está entre 35% a 50%. Então, para a gente avaliar, quando eu trago esses estudos científicos para vocês, é para vocês perceberem que você é uma autocompaixão compartilhada, né? Que você não está sozinha, que tem outras pessoas também que procrastina, mas é muito importante a gente ter consciência e entender essa procrastinação para que de fato a gente consiga desenvolver estratégias mais efetivas para lidar com elas, e o meu objetivo hoje aqui nesse podcast com você. Então, primeiro, que a procrastinação ela pode ser desencadeada, e isso gera em você um humor deprimido. Então, quando você procrastina muito, quando você acaba tendo essa baixa autoeficácia nas suas atividades, isso gera em você um humor deprimido, um humor ansioso extremo, um estresse, um déficit de atenção, uma desorganização mental. Então, a procrastinação ela tem sido associada ao maior sofrimento mental. E aí existe dois tipos de procrastinação. Existe aquela procrastinação que ela é mais ativa e aquela procrastinação mais passiva. Quando a gente fala de uma passividade, a gente está falando dessa procrastinação mais tradicional, que é aquela que está relacionada a você agir de uma forma e sempre deixando essas atividades em tempo hábil. Você vai deixando de executar essas tarefas em tempo da sua rotina ali, você vai se paralisando com seus comportamentos, você começa e você procrastina, tem umas certas indecisões no agir, então você tenta, mas ao mesmo tempo você não consegue, você procrastina, você paralisa, você tem ações muito indecisas. E aí, quando a gente trabalha no processo da terapia, é bem interessante porque muito dessas procrastinações passivas está muito associadas às nossas crenças, crenças de incapacidade, medo, né? E quando a gente vai avaliar esses pensamentos dessa procrastinação passiva, a gente precisa trabalhar essas crenças, a gente precisa olhar para elas. Porque muitas das vezes, dessa forma que você pensa de se sentir muitas das vezes incapaz, faz você ter essas indecisões. E essas indecisões faz você paralisar e muitas das vezes não agir. E aquela procrastinação ativa, a pessoa, ela faz de forma consciente, desejando mesmo um comportamento de controlar o tempo, e ela faz as tarefas sobre uma certa pressão mesmo de tempo, de tomar decisões. Então, ela meio que controla o tempo, é uma autoeficácia para ela melhorar a realização das tarefas. Então, vamos imaginar, você tem uma semana para entregar um projeto, então você sabe que você tem uma semana, então você vai tipo, meio que procrastinando, eu tenho uma semana, e tudo mais. Às vezes você começou a desenvolver isso ali ainda quando era criança, no ensino médio, vendo que você era muito bom em estudar em cima da hora e tirar 10, né? Você ia lá para frente, apresentava o trabalho e tirava notas boas. Então, meio que você desenvolveu essa procrastinação ativa, porque você via que você tinha uma autoeficácia, uma realização nos seus projetos da sua vida, e você não precisava, de certa forma, fazer as coisas com antecedência, se dedicar muito. Então, existem esses dois tipos de procrastinação, aquela mais passiva, que você tem muitos pensamentos, crenças, e isso paralisa você, você tem uma dificuldade do agir, então você acaba evitando fazer determinados comportamentos, e tem aquela que é ativa. É meio que você já virou
uma pessoa que sabe que você é excelente naquilo, então você procrastina de forma muito consciente e tá tudo bem, né? Quando chega no momento eu vou saber fazer isso, entendeu? E como essa procrastinação, ela, a passiva, é o que é a mais comum que as pessoas fazem, que gera muito sofrimento para as pessoas, é importante eu te lembrar que essa procrastinação, ela aumenta o seu estresse, ela afeta negativamente na sua produtividade e no seu bem-estar psicológico. Por isso que no processo da terapia nós conseguimos criar juntos, junto com o paciente ali dentro do consultório, essa consciência do seu funcionamento, da sua procrastinação. Por que eu procrastino? Por que sempre nessas atividades? Por que eu sempre me sinto assim? Por que eu penso dessa forma? Então, avaliar essa área desse funcionamento, esse funcionamento cognitivo, emocional, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos, para a gente ir o quê? Desenvolvendo uma autoeficácia para gerenciar essa ansiedade, essa tristeza e esse estresse. Lembrando que quando você se comporta numa procrastinação de evitar fazer determinadas atividades que você precisa fazer, desencadeia, sim, essa ansiedade, esse humor deprimido e esse estresse, entendeu? Então é muito importante a gente ter consciência do porquê você faz isso, porque acaba se tornando um hábito na sua vida, e encontrar o motivo que te leva à ação para você ter consciência. Na psicologia, quando a gente fala de um processo mesmo de tomada de decisão, a gente fala do motivo que te leva à ação. Eu tenho um porquê que eu faço aquilo. Eu faço pelo aquilo que eu faço. Então, vamos imaginar uma mãe que ela procrastina fazer, por exemplo, atividade física, mas ela não procrastina levantar cedo e cuidar dos filhos. Por quê? Porque o motivo da ação dela é porque ela precisa fazer a comida para as crianças se alimentar. Entendeu? Então tem um motivo do porquê ela faz aquilo. E muitas das vezes na cabeça dela, a saúde naquele momento não é prioridade, mesmo que vai ter grandes consequências de ela sempre ficar nessa rotina. Então, um motivo que leva a ação. A gente vai falar mais sobre isso aqui no podcast, a gente vai desenvolver maiores consciência, mas é só para a gente ir tendo essa consciência mais ativa no processo de tomada de decisão, porque quando a gente vai tomar decisão para lidar com procrastinação, a gente trabalha esse processo de consciência das suas decisões, os seus valores, quem é você, o que que você deseja alcançar na sua vida, para onde você está caminhando, o que seria uma vida que você sentiria orgulho de viver. Então, meio que a gente vai desenhando, né, esses benefícios, essa consciência de onde para onde você está indo, para que de fato você consiga construir essa realidade. Vamos desligar isso daqui, vamos olhar para essa dor, ver o que que eu posso fazer, ver quais são as estratégias que eu vou ter que desenvolver, as habilidades que eu vou ter que desenvolver, as pessoas, enfim, por onde eu vou ter que começar a reestruturar tudo isso. Então, eu estou sendo bem humana aqui com você para você perceber que muitas das vezes você não está sozinha nesse barco. Que muitas das vezes, quando a gente passa por determinadas situações na nossa vida, a gente sente ansiedade, a gente sente angústia, a gente procrastina, a gente fica com o humor deprimido. Mas muitas das vezes, quando a gente vai para um comportamento de procrastinar, de fuga, de evitação, isso gera muito sofrimento e prejuízo na nossa vida. E quando a gente tem a coragem de olhar para isso, falar assim, calma aí, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou tendo esse comportamento? Se eu nunca tive esse comportamento, o que está acontecendo aqui? Vamos olhar para isso, que isso está me gerando alguma coisa. Vamos, então, é um processo mesmo de autoconhecimento. Então, hoje aqui, eu quero trazer para vocês alguns passos simples que você pode começar hoje a desenvolver, para que, de fato, você consiga lidar com a sua procrastinação. Lembrando que você pode ter alguns comportamentos errados, como acreditar que você não pode sentir o que você está sentindo, seja essa tristeza, essa frustração, essa decepção, né? Essa ansiedade, esse humor deprimido. Você acreditar que você não pode sentir, não te ajuda em absolutamente nada. Então, quando você muitas das vezes acredita que você não pode sentir, você sente muito mais. Então, permitir que essas emoções, esse desconforto
você tolere esse desconforto emocional, é uma forma mesmo de você desenvolver uma resiliência emocional, uma tolerância emocional para enfrentar essa situação sem precisar procrastinar. Entendeu a linha de raciocínio? Então, eu olho para aquilo, estou me sentindo frustrada, estou me sentindo decepcionada, estou me sentindo, entendeu? Então, no lugar de eu ir lá procrastinar, ficar nas redes sociais, assistir série, né? Tem outras pessoas que vão para comida, bebe, gasta, compras, né? Acerbada, estoura cartão de crédito, fazendo várias compras, entendeu? Você entra num prejuízo tão grande, por muitas das vezes acreditar que você não pode sentir, só que a tua emoção, ela quer ser expressada, ela quer sair, ela quer ser ativada, vamos assim dizer, né? Porque cada emoção que a gente sente tem a nossa funcionalidade. Por você não permitir, você acaba tendo comportamentos que geram muito mais dor e sofrimento em você. E aí, um segundo erro, muitas das vezes você não ter esse olhar de autocompaixão, você ser muito crítica com você, muito julgadora, né? Por você estar procrastinando, aí você se critica, se julga. O exemplo que eu falei é da minha série, quando eu tomei consciência do comportamento que eu estava fazendo, eu não fui crítica e nem julgadora, eu apenas entendi o motivo que eu estava fazendo aquilo e falei assim, calma aí, não é a melhor estratégia, vamos aqui lidar com essa situação e enfrentar para encontrar aquilo que eu desejo viver, a realização que eu desejo viver. E vamos lá. Então, é importante você tolerar o desconforto para te ajudar a lidar com essa procrastinação. E isso é muito importante no processo da sua ativação emocional. Então, eu reconheço o que eu sinto, eu expresso. É uma coisa muito importante. Faça o comportamento de resolução do problema. Então, eu entendi que eu estou me sentindo triste, eu reconheço que eu estou sentindo triste, eu expresso isso, e aí eu trago a consciência da resolução de problemas. E aí eu vou trazer um passo a passo para você aqui, que se você já pegar esse podcast e aplicar, vai te ajudar muito a lidar com o seu processo de procrastinação. Se algo for, se for algo muito mais crônico, você não conseguir lidar com isso, e buscar e querer fazer o processo de terapia, vai no seu momento, vai no seu tempo, tá? Então vamos lá. Antes de você começar, é importante um processo de consciência. Mas se você não está conseguindo ter esse processo de consciência, tem uma ativação comportamental. Isto é, faça o comportamento que você precisa fazer. Então, eu preciso levantar da cama e praticar atividade física porque eu preciso ter saúde. Eu preciso entregar esse relatório no trabalho, porque isso vai me alcançar tal e tal objetivo. Então, mesmo que às vezes você não tenha consciência do seu comportamento de procrastinação, faça o que precisa fazer. Você não é mais uma criança, você é um adulto e você tem as suas responsabilidades de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua família, né? Das suas responsabilidades financeiras, das suas responsabilidades como pessoa. Então, vá lá e faça. E aí, nesse processo mesmo de autoconhecimento, que a gente vai trabalhar agora aqui, você vai conseguindo ter uma maior consciência da procrastinação. Porque muitas das vezes eu posso trazer várias perguntas para você, e muitas das vezes o teu processo de autoconhecimento, às vezes ele não está tão claro. E aí você deixa de fazer o comportamento porque você não começou pela linha de raciocínio que eu falei, que é ter consciência. Mas muitas das vezes você pode fazer apesar da sua consciência, porque você sabe o que você precisa fazer. Entendeu? Você sabe o que você precisa fazer. Só que muitas das vezes você não faz. Então, eu faço apesar do meu sentimento, eu faço apesar da minha ansiedade. Muitas pessoas acreditam que para se livrar da ansiedade e tomar uma decisão, ela precisa, tipo assim, não estar sentindo nenhuma ansiedade, pelo contrário, ela precisa fazer apesar da ansiedade, estando com a ansiedade dentro dela, e ela fazendo, essa ansiedade alivia. E aí ela desenvolve o quê? Uma alta eficácia que ela é capaz de lidar com aquela situação. Quando ela não faz, ela desenvolve o quê? Muitas das vezes aquela crença de incapacidade, que ela não é capaz. Então, você acreditar que você não precisa sentir para fazer, não é verdade. Você sente, você faz mesmo com o seu sentimento. Então, vamos lá. Primeiro,
Momento de consciência. Vou te trazer 5 perguntas para te ajudar a ter essa consciência do seu comportamento da procrastinação. Porque você primeiro precisa reconhecer do porquê você está procrastinando. Então, primeira pergunta: por que eu estou evitando fazer isso? Pensa aí nas coisas que você está procrastinando. Por que eu estou evitando fazer isso? Segundo, por que eu estou procrastinando tanto esta atividade? Terceiro, o que isso significa sobre mim? Por que eu estou procrastinando? Sabe que você está procrastinando? O que que isso significa sobre você? A respeito de quem você é, do que você está fazendo isso? Como eu vou me sentir após eu realizar essa atividade que eu estou procrastinando ou evitando? Tenta parar para pensar naquele sentimento de realização. Quando a gente está trabalhando com pacientes deprimidos dentro do consultório e a gente vai trabalhando o tratamento de depressão, é muito interessante quando a gente faz essa pergunta para ele. Como é que ele se sente quando ele fica na cama e não levanta, não faz nada durante o dia a dia? Como é que você se sente no final do dia? Aí a pessoa fala, me sinto muito inútil, me sinto tal forma, sempre de forma negativa. E como é que você se sente quando você levanta e você faz o que precisa fazer? Você vai para o trabalho, você faz atividade física, você visita uma avó, enfim, você, né, pequenos comportamentos. Me sinto muito mais útil, percebo que meu humor muda, me sinto bem mais um bem-estar emocional que eu estou fazendo, apesar daquele sentimento estar ali habitando em mim. Então, ter consciência desse sentimento que está aí dentro de você. E quinta e última pergunta: quais são os benefícios que eu vou ter se eu fizer essa atividade? Então, se eu parar de procrastinar nisso e começar a fazer, quais são os benefícios que eu vou ter? Para o nosso podcast não ficar muito longo. Eu separei bastante coisa aqui, acho que vai ter que ter a parte 2. Segundo, você vai fazer um checklist da sua rotina por ordem de prioridade. Então, você precisa ter uma organização prévia para você fazer o que precisa fazer. Então, você vai fazer um checklist. Eu gosto muito de agenda. Você vê o que é melhor para você. E aí você faz um checklist das suas atividades do dia a dia e você faz por ordem de prioridade ou por ordem de blocos de horário. Então, de manhã eu faço isso, de tarde eu faço isso e de noite eu faço isso. Importante, não coloque muitas coisas na agenda. O excesso de informação faz o seu cérebro não tomar nenhuma decisão. O excesso de informação faz o seu cérebro não tomar nenhuma decisão. Por isso que é importante você colocar o que é prioridade. Então, eu tenho um projeto para entregar do trabalho, eu tenho a minha especialidade para terminar, eu tenho tal compromisso, eu preciso finalizar isso daqui dos meus negócios. Então, coloca. Mas de manhã eu vou pelo menos tirar 30 minutinhos ali para praticar atividade física e tudo mais. E se não fizer, não desiste de fazer no outro dia, tá? Porque aí você vai começando a desenvolver um hábito, apesar do seu sentimento de fracasso. O sentimento passa, tá? Não é algo constante. E aí vamos para um processo também mais avançado, que você também pode trabalhar a respeito de desenvolver metas claras, você conseguir sempre dividir as suas tarefas em pequenos blocos tanto de estudo quanto de projetos. Você também pode usar ferramentas de gerenciamento de tempo. Você também pode pedir ajuda. Não hesite em pedir ajuda. Se você está passando por um processo que você está sempre procrastinando, isso está gerando muito sofrimento, você não está conseguindo realizar seus sonhos, seus objetivos. Existem profissionais que podem te auxiliar nesse processo. E é o profissional pode ser um psicólogo, uma pessoa que seja especializado nessa área. Então, não hesite em pedir ajuda. Muitas das vezes, e até parabéns por você estar aqui nesse encontro, né? Você assistindo esse podcast, que faz, mostra que você tem interesse em trabalhar essas suas áreas. E muitas das vezes você chega até a certo nível e depois você não consegue avançar dali para frente. Então, não hesite em pedir ajuda. Aqui embaixo eu vou deixar os links de acesso para você que desenvolveu essa consciência, Kate, eu preciso começar
a fazer terapia. Mulher, minha vida, assim, né? Eu tô sempre procrastinando, tô com a ansiedade sempre elevada, tô sempre deprimida, essa sobrecarga, não tô conseguindo gerenciar meu tempo. Manda mensagem para a gente olhar para isso e trabalhar os seus objetivos, aquilo que você deseja alcançar na sua vida. Espero que esse podcast tenha feito sentido na sua vida. Se fez sentido, compartilha nos grupos da família para que eles também consigam trabalhar esses aspectos da procrastinação. Fez sentido para você? Comenta aqui embaixo se fez sentido esse podcast para você, tá bom? Um super beijo no seu coração. E a gente se vê na nossa próxima semana, no nosso próximo episódio. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Esse conteúdo fez sentido para você? Então já se inscreve no nosso podcast, porque toda semana a gente tem conteúdos inéditos aqui para você viver além da ansiedade. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.